Olá, pessoal, boa tarde. Nós tivemos um probleminha de conexão aqui com a internet, por isso a gente está começando um pouquinho atrasado. A maioria de vocês já está entrando sem câmera e sem áudio, né? Então vou pedir um pouquinho de paciência, porque vamos esperar os outros convidados ingressarem na sala, e assim a gente já começa com as apresentações, tá bom? Então eu vou pedir para vocês manterem seus microfones desligados, e aí conforme o pessoal for entrando, a gente já vai dando um boa tarde valendo, tá? Eu estou gravando a reunião de hoje, porque esse material, ele é um material de divulgação que a gente usa, né, nas redes sociais do Pet História. Então a reunião normalmente é gravada nesse período da apresentação dos professores que são convidados para fazer a fala do dia, né, que no caso hoje é a professora Sandra. Então eu peço para vocês, assim, um pouquinho de paciência, que já já todo mundo consegue entrar. Olha, estou podendo ver aqui a Ju, mas você está menininha, viu? Todos vocês, muito bom rever a Sheila, a Raniele, o Rodrigo também participando aqui, tem petianos e não petianos, né? Não consigo visualizar nem todos. Sei que a Fábia também está escondidinha aí, um prazer. Flávio, obrigada, meu amigo. Muito bom. E falar sobre a modernidade no Triângulo, né? No mestrado, eu pesquisei Uberabinha, que é a cidade de Uberlândia, e o doutorado também, Uberabinha, mas aí eu avancei um pouco mais, né? A minha pesquisa no doutorado foi exatamente para entender a fabricação da ideia de urbano em Uberabinha, né? Até deu o título de fabricação do urbano, porque a ideia de urbano muito cara às elites uberabinhenses. E é a partir disso, né, dessa experiência, e eu tenho, desde que cheguei em Uberaba, tenho me dedicado a pesquisar a história local e regional, e agora, né, efetivamente, ampliei o leque, né, pesquisando mais o Triângulo, especialmente o Triângulo, né, o que nós chamamos de Triângulo Mineiro. E ao falar de modernidade no Triângulo Mineiro, eu acho que é necessário eu fazer aqui uma observação que, quando nós falamos em pesquisas dos séculos XIX e até a primeira metade do século XX, em Triângulo Mineiro, nós estamos falando daquilo que se convenciona chamar de triângulo histórico. Porque, se vocês observarem, né, tanto o IBGE, ao longo do século XX, né, desde os anos 40, o IBGE criou uma série de formas de regionalização do país. Uma delas, né, e aí o estado de Minas Gerais tem algumas regiões, divididas em chamado de meso-regiões e micro-regiões. E aí, em especial em Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia, né, e as cidades eram todas naquilo chamado de Triângulo Mineiro. Na verdade, desde os anos 80, de 1989 até 2017, o IBGE usava a designação mesorregiões. Né? E a mesorregião, ou a maior região, era a Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Esse é o Triângulo Histórico. Tá? Então, quando nós estamos falando de Triângulo Mineiro Histórico, nós estamos falando da região que abarca o Alto Paranaíba. A partir de 2017, o IBGE fez uma nova divisão, né? E aí agora nós temos outras, são chamadas regiões geográficas imediatas e imediatas, a partir de 2017. E nessas regiões geográficas, o triângulo ficou só. Então agora você tem triângulo, inclusive tiraram o mineiro, viu? Não é triângulo mineiro, é só triângulo. Triângulo e Alto Paranaíba. Né? E essa região, que é o Triângulo, ela é constituída por 35 cidades. Então, algumas cidades que estavam que é o Alto Paranaíba, e que ainda hoje, né, acho que nós estamos, como não é algo que se tornou comum, mas Sacramento, Conquista, que são parte do Triângulo Histórico, elas estão no Alto Paranaíba. Então, na pesquisa, inclusive, que eu estou realizando agora, essas cidades, Conquista, Sacramento, não aparecem, né, porque não fazem
é parte dessa região triângulo, mas elas são um triângulo histórico. Então, e eu quero falar hoje exatamente do triângulo histórico, né, o Triângulo Mineiro Histórico, ou o antigo sertão da farinha podre, aí do século XIX. Né, que naquele instante, e aí, se nós remontarmos a partir do século XVIII, se constitui no país, naquele momento, uma rede de cidades, né, que é aí Flávio pode, eu tenho certeza, tem um texto que o Flávio gosta muito, né, da interiorização da metrópole, no processo de interiorização do território, então vai se constituindo uma rede de cidades no país. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Raymond Williams, né, a discussão que ele faz da oposição campo e cidade. E eu gosto porque eu acho que é pertinente para pensar como no Brasil a rede de cidades vai se constituindo exatamente nessa oposição, né? A região litorânea aparece como uma região privilegiada e o território, e o interior do território como campo, uma parte mais rústica, que não tem tanta atenção, né? Em especial no triângulo, na região, né, de Minas Gerais, tem uma historiadora que é a Márcia Mantino, ela faz uma discussão sobre o projeto de civilização no interior do país, em especial no interior de Minas Gerais, né? A região, né, em especial a região chamada de Sertão, né, então, o interior de Minas Gerais era visto, então, no final do 18 e a primeira parte do 19, como uma região bravia, um sertão rebelde que precisava ser, digamos, a expressão que ela usa, né, que é amansado. Né? Porque o título do trabalho dela, inclusive, é bastante sintomático, né, que é o mundo das feras. O que se esperava nesse interior? Região de feras, região dos animais bravios, dos índios rebeldes, desses povos nativos que precisavam ser, literalmente, nas palavras daquele instante, né, amansados. E, em especial, a região oeste de Minas Gerais, que é onde nós estamos, era uma região disputada, tanto que no século XVIII, e no final do século XVIII, né, Minas Gerais pertenceu à capitania de São Paulo, depois pertenceu a Goiás, e somente no início do século XIX é que essa região disputada entre Goiás, notadamente Goiás e Minas Gerais, em 1809 é que se definiu que que a região do Triângulo efetivamente era mineira. Então, até, inclusive, a lenda, né, de que a Dona Beija, né, eu li recentemente um memorialista que da região de Ituiutaba, que ele faz, assim, tece loas, né, a grande dama, né, Dona Beija, porque devemos o triângulo à Dona Beija, né? Então, a força, né, que vai se constituindo aí nessa memória, criando certos mitos aqui. E lembrar que, então, no final do século XVIII, quando essa região oeste, né, estava no conjunto desse projeto chamado um projeto de civilização para o interior do país, em que se avançava as fronteiras, né, o processo de interiorização mesmo, né, no final do 18 que nós podemos encontrar, inclusive, a constituição do Arraial de Desemboque, aí o Desemboque que no final, na segunda metade do século XVIII, ele ganha uma importância significativa, chegando a ter uma população, o geógrafo urbano, aliás, trabalha com geografia histórica, né, que a meu ver é uma das pessoas que fez um dos melhores trabalhos aqui sobre a região do Triângulo Mineiro, que, gente, socorro, tem alguma coisa acontecendo aqui no meu computador. Só um momento. Apareceu uma mensagem aqui. Vocês sabem, né? Eu sempre preciso da ajuda dos universitários. Pronto, resolvi. Mas retomando, né? Quem trabalha com geografia histórica, que é o Luiz Bustamante Lourenço, eu penso que ele é uma pessoa que fez um dos melhores trabalhos para se entender essa região, né? A região do Triângulo Mineiro,
trabalho de geografia histórica, e ele observa, né, que, olha, a região do desemboque, ele usa a expressão que desemboque tinha um aspecto proto-urbano, né, porque havia uma população de mais de 1.000 habitantes, e que entra no finalzinho do 18. Essa região entra em declínio com o fim da mineração, que vivia do contrabando, e essa população, então, vai ali existente, algumas vão migrar para Goiás, a região de Goiás, e outros para o extremo oeste de Minas Gerais. E esse extremo oeste é exatamente a região em que nós estamos. Aí vai aparecer, então, a nascente Uberaba e outras regiões. E é exatamente nesse processo, né, de ocupação do extremo oeste de Minas Gerais, né, que é o que nós vamos chamar, então, do sertão da farinha podre, abarcando não só o que hoje é Alto Paranaíba, mas também o nosso Triângulo Mineiro, que vai se constituir essa rede, né, uma rede de, primeiramente, vamos chamar de povoados, aldeamentos, como o Santana do Rio das Pedras, Santana do Rio das Pedras, que é Indianópolis, Rio das Velhas, que é Bagagem, que é a atual cidade de Estrela do Sul. E uma série de outros povoamentos, no finalzinho do 18 e no início do 19. É possível identificar, e aí a bibliografia, né, uma série de pesquisas nos permitem ir rolando. Eu até fiz aqui um levantamento que é possível nós identificarmos que desde o iniciozinho do 19 você tem uma série de arraiais, né, arraiais que vão surgindo, e alguns, inclusive, vão ganhar não só aspecto proto-urbano, como alguns ganham um aspecto urbano, e outros, inclusive, vão alcançar ainda, né, no século XIX, a condição de cidade emancipada. Olha, conquista, a ocupação em conquista, a ideia de povoamento, né, de povoado, lá é de 1803, um dos primeiros aqui. Embora hoje, né, na nova divisão do IBGE, conquista não figure como Triângulo Mineiro mais. Mas conquista, Dores do Campo Formoso, que é a cidade do Júnior, Ituiutaba, a antiga São José do Tejuco, Monte Alegre de Minas, Abadia do Bom Sucesso, que é Tupaciguara, Brejo Alegre, que é a atual cidade de Araguari, Dores de Santa Juliana, Santa Rita dos Impossíveis, que aí já é Goiás, né? Mas exatamente desse processo, né, de interiorização a partir do desemboque. São Pedro de Uberabinha, que é Uberlândia, a própria Uberaba, Conceição das Alagoas, que é de 1811, Pirajuba, de 1830, Frutal, São Francisco de Sales. Então, hoje, muitas dessas cidades, né, cidades triangulinas, posso chamá-las assim, o seu aspecto de ocupação e a preocupação, né, desse aspecto proto-urbano, ele é da primeira metade do século XIX. Embora eu já identifiquei algumas... Durante o século XIX, poucas cidades do Triângulo elas se emancipam. As maiores, Araxá, São Domingos de Araxá, né, ela se emancipa em 1861, Uberaba em 1836, Patrocínio em 1840, e na segunda metade do século XIX, algumas outras, Estrela do Sul, que era Bagagem, Prata, em 1873, Monte Alegre de Minas, em 1880, Frutal, em 1887, Araguari e Uberlândia, em 1888. Então, dos vários povoamentos, né, nascidos por alguns como aldeamentos, como Santana do Rio, como Indianópolis, né, que era Santana do Rio das Pedras, até aldeamentos, até as cidades emancipadas, tem um processo aí que eu posso dizer assim, de valorização mesmo da ideia mesmo de interiorização e de civilização. Até mesmo porque o ser moderno e civilizado, em especial, né, ao longo do século XIX, ganha todo um significado
que parece ser, eu posso usar mesmo a expressão teleologia, né? A ideia do que é ser moderno. Aliás, é um conceito, né? O Legoff mesmo faz uma discussão acerca do conceito, né? O moderno, que não é possível dizer que todas as coisas podem ser modernas, né? Mas o moderno aqui entendido é exatamente esse anseio, né, de deixar aquilo que aparentemente representa o passado como algo antigo, como algo rústico, né, e daí essa oposição muito grande ao campo e cidade. O ser moderno, então, é a constituição do urbano. Então, esse processo de e eu acho que a Cláudia, falando, ela usou modernização, né? Algo que é interessante porque, no final do século XIX, inclusive, é muito interessante que os vocábulos modernidade e modernização, eles têm significados diferentes, mas eles eram usados como termos sinônimos, né? Porque parecia implícito que, à medida que um determinado local se modernizava, ou seja, adquiria seus aspectos mais urbanos, melhoria da infraestrutura, a modernidade estava se inserindo. Havia essa expectativa, né, de que os habitantes daquele local estavam se tornando mais modernos, né? E ainda que, né, tem um memorialista de Uberlândia, que é o Pedro Pesutti, que inclusive também escreve sobre Araxá, porque primeiro ele escreveu sobre Araxá, depois, né, veio para Uberabim e escreveu sobre a cidade. Isso na década de 20, a primeira publicação dele em Uberlândia de 1922. Ele escreve que quando os geralistas aqui chegaram, né, que eram aqueles que receberam sesmarias, incentivados pela coroa portuguesa, que receberam as sesmarias, vieram principalmente da região do Vale do Paraupeba, que essas pessoas, ao chegarem na região aqui de Uberabinha, eles encontraram tudo por fazer. O que havia nesse lugar? Muito mato, muito bicho e pouca gente. E o desafio, então, né, para tornar esse aspecto mais moderno e civilizado. E aí, civilizado, né, Jean Starobinsky faz uma discussão bem legal sobre isso. Eu sei que a Ranielle discutiu isso também no trabalho dela, né? O Starobinsky é uma importante referência, né, para entender que essa ideia do polir, né, o civilizado, até antes de ideia do civil, de civilizar, polir os indivíduos. Os indivíduos precisavam educar os seus modos, o seu comportamento. Então, ser moderno não necessariamente passa somente pela alteração da estrutura física dos lugares. E essa estrutura física precisava ser notadamente urbana, mas os indivíduos também precisavam ser civilizados, precisavam ser educados no seu comportamento, nos seus hábitos, no seu modo de ser. Continuamente havia reclamações, né, de que os indivíduos não se comportavam de maneira civilizada, não tinham um trato civilizado. A documentação usa muito essa expressão, trato civilizado, né? Do Desemboque mesmo eu já encontrei, né, material que faltava à população de Desemboque um trato civilizado, né? Porque as pessoas, os hábitos que eram herdados do meio rural, até porque como esses arraiais existentes no Triângulo Mineiro, eu posso dizer que vai se constituindo uma modernidade, eu vou dar um nome de sertaneja, né? É assim que eu uso. Uma modernidade sertaneja porque os novos hábitos se mesclavam com os antigos, né? Com hábitos herdados aí do mundo rural. Mas a vida nesses locais, né, nos arraiais que desejavam ser modernos, era uma vida majoritariamente rural, porque parte do tempo, né, durante a semana, os trabalhadores passavam o tempo nas fazendas, né, e em seguida, nos finais de semana que havia uma maior movimentação, isso seja na igreja, seja os modos de sociabilidade, né? Então, as cidades elas tinham um aspecto sertanejo nesse aspecto, porque o rural e o urbano eles se confundiam em alguns momentos, né? E é frequente encontrar na documentação essas reclamações, né, de que
a cidade estava em processo, né, de modernização, o lugar estava se modernizando, mas as pessoas ainda precisavam ser educadas. Mas e o que indicava aí quais eram os equipamentos, posso chamar assim, que indicaria aquele local ser ou não moderno e ser ou não civilizado? A existência da imprensa, né? E aí lembrar que Uberaba, a primeira publicação é do século 1870, né? O primeiro jornal publicado em Uberaba. Então, a existência da imprensa, isso... e aí eu posso falar com tranquilidade das 3 cidades, né, que eu inclusive indiquei do texto, que são Araguari, Uberaba e Uberabinha. Então, a existência da imprensa, a escola, havia uma preocupação muito grande, né, isso principalmente nas atas da Câmara, com a escolarização da população. A documentação nos revela muito isso, né, porque um dos aspectos indicativos de modernidade e de um povo civilizado é um povo escolarizado. Né? Para vocês terem ideia, e isso eu encontrei na documentação de Uberaba, o Grupo Brasil, quando foi inaugurado, né, e ele é do início do século XX, ele é comparado a um templo. Então, o templo e o templo do bem, ou o templo da civilização, né? Expressões que não raro, né, mas isso está na documentação, o templo da civilização, porque a escolarização garantia, né, uma notoriedade para esses sujeitos. Então, a existência de alguns outros, como em Uberaba, isso é muito interessante, né? Porque a existência de teatro, do cine-teatro, do cinema, a realização de saraus. Em Uberabinha havia uma livraria que era entendida como uma espécie de academia, onde os principais intelectuais da região se reuniam, funcionava gráfica, etc. Então, esses elementos, como principalmente a imprensa e a escola, né, eram os indicativos de maior civilidade existente vou chamar aqui já as cidades, né? Tanto aí a segunda metade do século XIX e no século XX. Na primeira metade do XX, posso dizer assim. E cada uma dessas das cidades, à medida que os locais vão conseguindo, né, e as suas, principalmente parte da sua elite, né, se via como civilizada e lutando por oferir essa condição, e um elemento bastante característico era a necessidade de emancipação, né? Então, a justificativa para a cidade se emancipar, porque esse já é um lugar civilizado, já é um lugar moderno, já tem uma série de equipamentos modernos, então pode ser, sim, emancipada. Isso é interessante porque o projeto aparece como um projeto universal, né, que traria uma série de benesses para a cidade, mas à medida que você consulta a documentação, você percebe que esse projeto ele é extremamente excludente, porque o que é modernidade? Né? O Uberaba, por exemplo, quando a energia elétrica é inaugurada na cidade, no início do século XX, ela funciona, né, toda a energia elétrica ela funciona na região central da cidade. As áreas, né, periféricas, né, ou arrabaldes, como eram chamados, eles continuam na escuridão. Então, as melhorias que são feitas, elas ocorrem na região central das cidades, né, dessas pequenas cidades, e não em toda a cidade. A modernidade ela é para poucos, até porque ela é entendida de formas diferentes também, os elementos que representam essa modernidade. Outros elementos que posso identificar como representantes dessa modernidade nessa região é a chegada da ferrovia, né, no final do século XIX, quando os cafeicultores paulistas, né, e os mineiros, aí tem todo um grupo de políticos da região do Triângulo que consegue negociar com os políticos paulistas
para que a Companhia Mogiana, especialmente, né, ela chegasse até a região das Minas, no Triângulo Mineiro, indo até Catalão. Na verdade, o ponto de encerramento da ferrovia terminou não em Catalão, mas em Araguari. Então, a ferrovia chega em Uberaba em 1889, é o símbolo o símbolo dessa modernidade, né? Tem o trabalho do Francisco Furtwängler, né? Modernidade na Selva, que é muito interessante, que uma análise muito legal, né, sobre esse significado da ferrovia, né, no século XIX. Depois de Uberabinha, depois de Uberaba, em 1895, a ferrovia chega em Uberabinha, né, que é Uberlândia, e no ano seguinte chega em Araguari. Para quem lê o texto, né, que indiquei, achei assim tão interessante que eu fiz questão de, né, durante a pesquisa, inserir no trabalho. Como, diferentemente, a ideia da modernidade representada aí pela ferrovia. Porque, enquanto para frações da cidade da população de Araguari, a chegada da ferrovia representava a modernidade, né? Estamos inseridos naquilo que está acontecendo em outros lugares do mundo, para outra parte, era muito estranho, né? Então, expressões como o que é o trem? O trem é aquele bicho que solta fogo, né? É uma invenção do capeta, coisas assim. Então, na verdade, essa ideia de modernidade, ela não é universalista, não agrega a todos, né? Então, a modernidade... na verdade, gente, eu penso que essa ideia de modernidade no Triângulo Mineiro eu posso identificar algo que eu venho pensando, né, em 3 elementos aqui, né? Porque, primeiro, olha, e aí os memorialistas, a historiografia tradicional, né, sempre identifica a região do Triângulo como um entreposto, né? Foi entreposto, uma encruzilhada mesmo de caminhos, série de caminhos. Ela passou por aqui a rota fluvial, inclusive no porto lá de Ponte Alta, a rota salineira. É certo que o Triângulo tinha uma posição secundária, mas havia, sim, vários caminhos, né? Então, a primeira fase dessa modernidade é que poderia se falar exatamente com o carro de boi. Então, o carro de boi representou essa primeira fase, né, devido a essas rotas, né, as rotas salineira e fluvial, numa época de uma economia agropastoril. Depois a ferrovia, a segunda fase, né, ela exatamente no momento em que essa região se torna um entreposto, porque ela é uma região boca de sertão. E ser boca de sertão tinha um sentido, na verdade, um duplo sentido, né? Então, olha, ela é boca de sertão porque é o fim a ideia da civilização, não há mais nada. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma boca de sertão, ela é a entrada, ela é o fim, né, daquilo que se anseia como... porque após essa boca de sertão, né, que é a região de Goiás, por exemplo, poderia ser entendido assim, o que vem após a boca do sertão a barbárie eu acho que é muito forte, né? Mas é algo que precisa ser civilizado. Tá? Mas a nossa região, como boca de sertão, ela estava nesse processo de transição, tornando-se moderna, né? E como um entreposto, aquilo que vinha da região principalmente Goiás, passando, né, por Minas e pela ferrovia até São Paulo. Se no primeiro momento, para Uberaba em especial, a ferrovia representou o ápice da modernidade, com a extensão dos trilhos para Uberabinha e depois Araguari, há uma retração na economia uberabense, e aí o Zebu vai marcar uma outra fase de urbanização, né? 2 historiadores que pesquisam Uberaba, inclusive, discutem isso, que é o Augusto Ristelli e a Eliane Mendonça Marques de Rezende, que parte dos petianos conhecem, né? Sabe que é a figura, a Sheila como eu, fã número 1.
que era Uberaba, né, no final do século XIX? A cidade primaz do Triângulo. Ela usa, a Eliane Mendonça que criou a expressão, né? Estar em Uberaba era tomar um banho de civilização. Eu acho essa expressão máxima. Porque a parte aí dos seus grupos acreditavam que Uberaba era mesmo, né, essa representação de máxima modernidade em uma região, numa zona de fronteira, né, na boca do sertão. Também tem registro de memorialista que é até interessante a história que os trens, né, depois, na década de 20, que os trens que vinham de Belo Horizonte que era a Companhia Mineira, a Autoviação Mineira, que vinham de Belo Horizonte para a região de Biá, para depois chegar em Uberaba, eles anunciavam a saída do trem, né, em Belo Horizonte com a seguinte fórmula: está na hora da partida para a boca do sertão. Então, saída para a boca do sertão, porque o ponto final, né, da Autoviação Mineira era Uberaba. Mas a inflexão da urbanização em Uberaba se dá, né, no final do XIX, e é o gado zebu, né, no início do século XX, que vai dar um outro up no processo de aceleração mesmo dessa urbanização, com a criação dos palacetes, construção dos palacetes, as construções em estilo neoclássico, né, uma modernização, tanto no aspecto, né, da estrutura urbana, na criação dos códigos de postura. Há uma preocupação muito grande, desde o final do XIX, início do século XX, em civilizar os habitantes das cidades. E isso, né, não só nessas três maiores do Triângulo, mas inclusive nas demais, né, nos arraiais que ainda não haviam sido emancipados. Porque precisava ensinar, né, a essa população como ser civilizada. O mundo rural precisava ser esquecido, ou pelo menos minimizado, né, para reforçar essa perspectiva do moderno mesmo. Então, como eu disse, eu acho que a primeira fase é o carro de boi, a segunda a ferrovia, e aí, ao longo do século XX, a partir da segunda década, né, do século XX, então, depois dos anos 10 e a partir dos anos 20, é a estrada de rodagem, né? Então, a rodovia, a construção das estradas de rodagem a partir dos anos 10, nessa região do Triângulo, dá uma outra configuração, porque, infelizmente, né, como país, e aí não é só, né, a região do Triângulo, faz opção pela rodovia, principalmente depois dos anos 50, né, pela rodovia, não pela ferrovia, né, esses vários caminhos existentes na região do Triângulo, inclusive, se tornaram, em certa medida, mapas, inspiração, posso dizer assim. O que hoje é a rodovia 365, a rodovia 262, eram as estradas de rodagem do final do 19 e início do século 20 mesmo. Né? Então, esses traçados foram aproveitados e criados aí uma série de estradas, né? E depois aí as rodovias. E essa região do Triângulo, né? Que à medida que as cidades se emancipam e vão construindo essa estrutura dita mais moderna, tá? As elites, né, os vários grupos sociais, em especial, né, as frações de maior poder aquisitivo, acreditam-se, né, melhor equipadas e preparadas, e há todo um incentivo dentro desse projeto para que essas cidades se destaquem. Alguns nomes, algo singular, eu penso que é a mudança do nome de Uberabinha, por exemplo, de Uberabinha para Uberlândia, porque a alteração do nome, há toda uma discussão considerável, né, na discussão do nome, né, porque Uberabinha parecia ser algo, olha, um diminutivo da cidade, embora o território parte do território que formava Uberabinha havia sim pertencido a Uberaba. A discussão, né, da alteração do nome passa como uma espécie de metáfora mesmo para o futuro, daquilo que se desejava ser,
né? Não mais o diminutivo da cidade ou um apêndice de uma outra cidade, mas uma cidade que, como o significado do nome Uberlândia, que na época era discutido, né? Cidade, terra fértil, cidade terra fértil ou cidade acima das outras, né? Há não só um anseio de apontar para o futuro, mas também uma eufonia muito grande, né? Porque, em especial nessas 3 cidades, Uberaba, Uberlândia e Araguari, as elites elas se comportavam, né, de modo a pensar que essa condição de moderno parecia ser exclusiva, né, como se outras regiões não detivessem, né, a condição de desenvolvimento que elas possuíam. Uberaba, por exemplo, é conhecido também algo que está na documentação, que foi levantado pela Eliane Mendonça, que é o que é habitar Uberaba. Habitar Uberaba era a tríade, né? Paris, Rio de Janeiro e Uberaba. Uberaba você tinha um hotel que o cardápio, né, do restaurante do hotel era escrito em francês. Em Uberlândia também, né, eu encontrei um jornal que publicava parte dele e era escrito em francês. Eu até chamo de francês sertanejo, né, porque embora eu não saiba francês, eu peguei algumas dessas matérias das publicações e levei para quem domina o francês e falava assim, não, mas algumas palavras aqui, nem no francês antigo isso existe, do início do século XX, né? Mas são adaptações, era uma espécie de adaptação, né, que fazia da língua portuguesa e do francês, de repente é pela língua latina, penso eu. Mas todo nesse anseio de mostrar, né, porque se a França, no final do 19, início do 20, era o maior símbolo de modernidade, precisávamos estar afinados aquilo que existe, né, não só no Rio de Janeiro, que é a capital do país, mas também um símbolo maior, que era a França e, notadamente, Paris, né? E nesse triângulo mineiro histórico, eu penso que essa primeira metade do século XX há assim várias cidades se emancipam, né, na primeira metade do século XX, das atuais cidades do que hoje é o Triângulo Mineiro, né, que são 35 cidades, 16, somente 6 se emanciparam no século XIX, ou as outras 16 se emanciparam na primeira metade do século XX, né, e no momento em que se discutia essa modernização, e a modernização viria aí pelas rodovias, né, e acompanhada da discussão da mudança da capital do país. Uberabinha, né, logo após a mudança do nome de Uberabinha, a imprensa, né, local discutiu muito se Uberlândia poderia ou não ser a nova capital do país, porque como a Constituição de 1891 já previa a mudança para o centro do país, né, então a discussão era, nós podemos abrigar a nova capital do país porque nós estamos no centro, né? Nós estamos numa região que, inclusive, e aí eu penso que é algo que a gente tem que ter cuidado, que cunhou-se, né, ao longo do século, entre os anos 30 e os anos 60, cunhou-se a expressão que o Triângulo Mineiro está numa posição geográfica favorável, porque está próximo às principais, ao centro econômico e político do país, né? E principalmente depois da mudança para Brasília, né, da capital para Brasília. Mas, olha, posição geográfica favorável, e a Raniele, que é geógrafa, pode ajudar a pensar isso na verdade, é uma construção. Não existe uma posição natural. Isso não foram e aí as forças políticas que aqui atuaram, né, ao longo desse período, que foram em alguns momentos, mais competentes que outros, né, na construção, né, no convencimento de que essa região, sim, poderia abrigar aí uma série de investimentos, né? Então, criou, inclusive, e isso já existia desde o final do século XIX, toda uma discussão do separatismo. Para vocês terem ideia, a ideia de separatismo, né, do Triângulo de São Paulo, algo que remonta ao XIX, ela foi discutida por
pela cidade do Prata, foi encampada pela cidade do Prata nos anos 50 do século XIX, por Uberaba, na década de 70 do século XIX, e depois, no início do século XX, Uberabinha também cogitava isso, porque a proximidade, né, dessa região do Triângulo com São Paulo era muito grande. Eu encontrei nas atas de Uberaba discussões entre os vereadores de Uberaba e de Franca, como se fossem, eles discutiam como se eles estivessem falando assim, praticamente da mesma cidade, né? Então, os vereadores de Franca que visitaram Uberaba, levando uma série de ideias, ou colaborando, uma das atas falando de um valor, um determinado valor, que a prefeitura, na época, né, Câmara Municipal de Franca, cedia a Uberaba. Então, e os filhos, né, os filhos dos ricos uberabenses iam para São Paulo e Rio de Janeiro para estudar. Então, o Triângulo Mineiro, ainda que fosse boca de sertão, parte da sua população não se sentia fronteiriço, né, ou sertanejo, ele se sentia cosmopolita. E toda essa identidade que eu vou chamar aí de triangulina, né? Eu acho que, inclusive, está faltando um trabalho de um historiador para discutir a constituição do que é ser, né, dessa região do Triângulo Mineiro. Se há mesmo uma identidade, uma construção de uma identidade triangulina, porque se não somos da região das Minas, mas somos das Gerais, o que é, então, ser habitante dessa região das Gerais? Né? Então, nessa primeira parte, né, lá do movimento separatista, ele ganha força no final do XIX, no início do século XX, há algumas discussões que não avançam. Depois, nos anos 60, uma discussão forte, né, ao longo dos anos 60, da separação do Triângulo Mineiro de Minas Gerais, e é muito comum, né, que a capital despreza a região do Triângulo, que a região do Triângulo é muito rica e é esquecida pelo governo do Estado. Essa sensação de uma vitimização é bastante comum. E algo que no final do século XIX, no século XX, né, na Constituição da década de 80, então há o movimento separatista. Eu acho que o ápice dele ocorre exatamente na década de 80, né, e na elaboração da Constituição, que não ocorre a separação do Estado, mas volta e meia, à medida que os grupos políticos aqui se fragmentam e se sentem mais ou menos atendidos, essa ideia volta. Né? Eu acho, inclusive, que em Uberaba isso aparece de uma forma mais nítida do que em Uberlândia. Não posso falar das outras cidades, até porque não transito aí por elas. Então, a modernidade aqui também passa por essa constituição do que é ser, né, pertencer a essa porção geográfica até. Então, essa ideia de uma posição geográfica favorável, ela é uma construção, que ela tem determinados momentos, né, determinados discursos específicos. E também não posso esquecer da importância que teve, né, para a ideia de modernização na região do Triângulo, a imigração, né, tanto a imigração espontânea quanto a subvencionada. O trabalho dele lá de Saraiva discute isso, né? Mas, em especial, a imigração espontânea foi mais forte, né? Regiões como Conquista, a região de Conquista, Sacramento, que recebeu, e Uberaba recebeu levas significativas de imigrantes, né? E a importância que tiveram nesse processo processo civilizatório, né? A implantar. Eu penso que também na região do Triângulo Mineiro, na segunda metade do século XX, nós temos um outro elemento que eu queria ressaltar, que é não somente o fortalecimento do movimento separatista, como na segunda metade do século XX, um político da região, que foi Rondon Pacheco, se tornou governador. E aí aquela discussão da construção das rodovias ou estradas de rodagem, como chamavam, na primeira parte do século XX, ganhou mais espaço na segunda metade, né? Olha,
os políticos mais tradicionais de Uberaba, inclusive, têm um certo rancor, né? A Sheila pode testemunha disso, com Rondon Pacheco, porque diz que Rondon Pacheco privilegiou muito mais Uberlândia do que Uberaba. Mas houve, sim, né, um investimento grande nessa gestão, né, na região do Triângulo Mineiro, né? E eu acho que, inclusive, contribuiu para as ideias separatistas que ocorrem na década de 80. E também, né, na segunda metade do século XX, o Triângulo ganha, eu posso dizer, atenção junto de todo o movimento existente no país, que era da emancipação de outras cidades. Então, uma série de outras cidades, de novas cidades, são criadas no Triângulo Mineiro. Olha, as duas últimas cidades a serem emancipadas na região do Triângulo são a cidade de Delta e União de Minas, nos anos 90, né? Final dos anos 90. Então, o que é a ideia de... E eu estou falando isso até para pensar essa própria ideia de modernidade, que é algo que está em desenvolvimento. Ela é uma ideia muito embebida, né, em algo que não pode ser, que não se acaba, né? A ideia do devir mesmo. Tem um trabalho interessante de um professor, ele foi, né, na verdade, já faleceu, que é o Paulo Rossi, que é um filósofo italiano, trabalhava com história da filosofia, que é o livro Naufrágio sem Espetáculo, a ideia de progresso. Nesse livro, e eu gostei muito desse livro para pensar exatamente essa ideia desse devir na região do Triângulo, que ele discute como a palavra, o vocábulo progresso foi apropriado ao longo do tempo e usado com diferentes significados. E algo que está inerente, né, ao vocábulo progresso é exatamente essa ideia de incompletude. Então, não seremos completamente modernos, não seremos completamente civilizados, não alcançaremos o progresso. Porque o devir é exatamente, né, algo teleológico, mas que esse fim, na verdade, o Paulo Rossi disse que afirma que ele não é inerente que ele não seja alcançado na sua completude, porque dessa forma nós também seria um modo de nos reconhecer que em algum momento nós seremos arcaicos. Então, para que isso não aconteça, precisamos sempre ampliar os horizontes. Então, a modernidade no Triângulo Mineiro, eu posso dizer que ela não acaba, tá? Ainda que lá no início do século XX, no início do XIX, né, o processo de formação dos aldeamentos, arraiais, a emancipação das cidades, e ainda hoje, né, nós estamos, volta e meia, essa ideia do separatismo aparece mais forte ou não, nós ainda não somos modernos nesses ideais, né, que alguns grupos ainda lutam por construir aí na região. Então, ser triangulino, se é que é possível falar de uma identidade, né, no lugar, se é possível utilizar esse vocábulo, ser triangulino é também, né, reconhecer esse moderno, mas é algo incompleto, que está, na verdade, em construção e precisa, né, estar, né, nesse processo. Quando terminará e como terminará, a história dirá. Acho que é isso, gente. Nossa, eu falei tanto. Eu acho que é isso, Cláudia. Espero, né, ter contribuído. Estou aí aberta. 500 páginas de anotação aqui, Sandra. Só vejo o dedinho nervoso aí de alguns. Tentando anotar tudo para não deixar cair, não deixar perder a pena, né? Mas calma, a gente está gravando, então a gente não vai perder. Ô, Sandra, nossa, puxa. Antes da gente abrir para as questões, te agradecer de novo. Acho que você deu um panoramazaço, né? Não foi um panorama, foi um mega panorama, e trouxe vários nomes de autores
que a gente já levantou nas nossas buscas historiográficas, mas por alguns problemas de não poder ir à biblioteca, né? Não poder pegar livros, estamos com dificuldade para poder ter acesso a eles. Mas, por exemplo, você citou é Pedro Pesutti, é isso? Pedro Pesutti. Tá, Pedro não. Pesutti, ele foi um dos... ele era, na verdade, um cônego, né? Que é um cônego italiano, que quando ele veio para o Brasil, foi para Araxá, lá para a terra da Juva. Lá, eu encontrei a documentação de Araxá, já encontrei registros, principalmente na Câmara. Era bastante atuante, porque eles eram considerados muito intelectuais, né? Depois ele foi transferido, ele esteve em Uberaba por um período muito pequeno, que não consegui identificar por quanto tempo. Depois ele chega em Uberabinha, né, em 1918, e fica aqui até início dos anos 30. E ele era considerado, assim, a referência intelectual em Uberabinha, né? Tanto que a Câmara Municipal do período, né, solicita dele a escrita de um livro sobre a história da cidade em 1922, porque por ocasião da celebração da independência, né, várias cidades do país produziram, né, fizeram comemorações. E em Uberabinha, para participar dessa celebração da independência, publicou o livro que se chama Município de Uberabinha, escrito por aquele que era compreendido como o maior intelectual da cidade, para narrar não só o processo de ocupação, como o que havia na cidade, que mostrava que ela era uma cidade promissora. Agora eu não consigo lembrar, mas eles tinham um nome bastante interessante, assim, para falar que a cidade tinha um futuro muito promissor, sabe? Que não era incomum só para Uberabinha, mas as outras cidades também utilizavam. E ele é considerado um memorialista? Ele é um memorialista, sim. E a obra dele, a gente encontra com facilidade para ler? Só aqui, eu tenho a cópia, posso ceder para vocês. Aqui, o original, a gente tem um na Biblioteca Pública de Uberlândia, né? Mas o Arquivo Público de Uberlândia disponibiliza cópias. Né? Então, entendi. você tem acesso porque tem as cópias. Não, então tá. E você não lembra o nome, né? Aqui, Uberlândia tem 5 grandes nomes de memorialistas, né? Alguns deles são da primeira metade do século XX, até porque esse tipo de produção memorialista foi muito característico no Brasil até os anos 60, né? Pois houve um certo declínio. Nos anos 80, eu tenho visto que houve uma preocupação, né, de pessoas, e o memorialista é aquele que não é formado em história, mas escreve as obras históricas. Uberaba, os principais nomes são o Borges Sampaio, José Mendonça, me ajuda aí, Sheila, esqueci, Hildebrando Pontes, e o Henrique Morinho agora. Acho que são esses 4 nomes. Araguari, né, de Araguari, Abdala Mameri, que, na verdade, a cidade só tem 2 obras memorialistas da primeira metade do século XX, foi a Abdala Mameri, e a própria prefeitura da cidade, né, por ocasião do centenário, na década de 80, publicou um trabalho que foi escrito tanto por pessoas textos não só de pessoas da área de servidores da prefeitura da cidade, como também historiadores, né? Uma historiadora participou dessa produção. Eu tenho levantado os trabalhos de memorialistas da região aqui do Triângulo, e uma coisa que me espanta, só um momento, deixa eu pegar aqui, que aí eu posso falar mais sobre isso. Olha, das 35 cidades aqui do Triângulo Mineiro, a produção de memorialistas só há em 17, ou seja, né, menos da metade. Tem 9 cidades que não têm qualquer tipo de produção, né, de memorialistas. Na verdade, você tem... são textos muito esparsos,
que existem produzidos por alguém como uma síntese da história da cidade, mas publicação são 9 cidades que não existem, né? Tem algumas cidades, que são 5 delas, 5 cidades triangulinas aí, que eu identifiquei que ela não tem memorialista, não tem uma obra da historiografia tradicional, mas ela tem eles têm séries de publicações que são memórias ou crônicas de autores locais, pelas quais é possível você identificar períodos, né, elementos da história da cidade. Então, é possível conhecer a história da cidade pelos escritos, principalmente literários, né? E 3 outras cidades que é interessante que as produções são mais recentes, então, na intenção de valorizar o patrimônio da cidade, escreve-se sobre o patrimônio como a história da cidade, a história dos patrimônios já identificados, levantados. São 3 cidades que utilizam dessa estratégia aqui. Então, de produção memorialística mesmo, que eu considero que seja uma das primeiras fontes de pesquisa, né, sobre a história local, no Triângulo Mineiro são só 17. Certo. Ô Sandra, e assim, eu vou abrir para os meninos, quem quiser se inscrever, escreve no chat, que aí eu já vou liberando o microfone, liberando não, vocês se liberam, né, mas eu vou chamando vocês. Sandra, uma coisa que ficou da sua reflexão, e aí eu queria uma opinião de historiadora experimentada com essas documentações de ata, de arquivo, e a nossa ideia é fazer cruzar todas essas documentações. Você acha, né, existe um feeling, uma sensação de que o fato de Paineiras ter recebido a ferrovia e depois a presença, né, de 2 importantes migrantes espanhóis que se aventuraram pela fabricação e exploração, né, da cal ali e criaram essa estrutura, como é que eu posso chamar aqui, urbana, né, incentivaram essa urbanização neoclássica, que é o Peiró e o Maximino Alonso, se havia ali um processo parecido com esse de, mesmo sendo uma região, e aí o termo que você usou para falar de periferia eu achei fantástico, porque eu acho que talvez na documentação a gente encontre isso com referência a essas regiões, esses bairros rurais mais afastados, né? Lembrando o termo, esbaldo? Não, peraí. Arrabalde. Arrabalde, né? Sim. Porque ela sai fora do foco daquilo que seria, em termos de estrutura, infraestrutura urbana, um bairro afastado, porque, além de tudo, você tem uma escola ali, né, de 1910, que já é uma obra efetiva do Peiró mesmo, né, e com uma lógica de organização e de acesso muito mais público, pensando todo mundo que está ali no entorno, na região, poder fazer uso, do que o próprio Colégio Brasil em Uberaba. Tá? Então, uma lógica, como é que eu posso chamar aqui? Eu acho que tem esse quê de civilizador, de civilizatório, mas com um acesso mais irrestrito a determinadas classes e grupos sociais, assim. Então, era para servir à comunidade, né? Mas o que me incomoda um pouco nessa leitura de Paineiras, Peirópolis, porque a gente chama Peirópolis, mas ainda não era Peirópolis, né? Era Paineiras. Então, essa Paineiras, ela acaba sendo um fruto desse processo de modernização e modernidade, pensando a modernização como a infraestrutura urbana que é modificada ou que é inserida no lugar, e a modernidade, que são esses espíritos, né, de civilização, de progresso, que tem que ser altamente disseminados e promover, né, uma educação de modos e de sentidos dos locais, para que eles deixem de ser rústicos, mas ainda é um bairro rural. Ainda é uma periferia, né, uma periferia da periferia. Então, para mim,
há um sentimento nessas lideranças migrantes que fazem a América ali, que é o caso do Peiró e do Maximino, mas eu fico tentada e preocupada, e ao mesmo tempo, né, não quero botar a minha impressão nesses atores, de que esse processo não é feito só por eles, mas também por outros atores da comunidade que não são nomeados, que não estão ali declaradamente identificados, mas que se orgulham ou que aferem a essa urbanidade, a essa modernização e esse projeto de modernidade um papel fundamental para aquele lugar, entendeu? Entendi. E concordo contigo, Cláudia. Eu penso que isso, porque é um bairro, Peiró, Paineiras, um bairro rural de Uberaba. Uberaba, nesse instante, né, ainda que ela tenha perdido parte da sua importância que havia conquistado no final do 19, porque o auge é a década de 70 do 19, né? Mas ela ainda era, né, aí nesse finalzinho, década de 90, nos anos 10, e na primeira e segunda década do século 20, era a maior cidade da região e a mais urbanizada, dos políticos, né, mais influentes. Eu penso que, e concordo contigo, que esses sujeitos, né, de Paineiras, que ainda que o Peiró e o Alonso sejam aqueles de maior destaque, mas outros anônimos aí que até o momento não conseguimos identificar, mas eles também sentiam parte desse processo e não se sentiam sertanejos, aspas, né? Eles também parte desse projeto de construir, né, essa Peirópolis também urbana, moderna, como os demais. E isso você encontra nos discursos de emancipação de outras cidades, né? E eu me lembro de consultar as atas da Câmara de Uberaba, por exemplo, Dores do Campo Formoso, que é Campo Florido, né? Nas discussões havia os representantes os vereadores representantes daquele povoado que pleiteavam uma série de medidas, né, para que ocorresse naquele lugar, porque aquele lugar também, né, ainda que tivesse um aspecto, fosse menor e um aspecto mais, vou usar novamente a expressão, sertaneja, não se sentia assim. A luta é também para se emancipar, né, porque essas regiões, por menores que fossem os povoados, eles também queriam se sentir parte dessa ideia, né, de toda essa modernidade. E em várias delas, a luta, né, pela emancipação representava esse projeto. Então, eu penso que em Peirópolis, e aí eu não sei, né, se Peirópolis em algum momento cogitou se emancipar. Eu sei que Ponte Alta já fez isso, né? Houve essas discussões por lá, mas isso ao longo do século XX. Peirópolis eu não sei. Mas eu penso que esses sujeitos que lá estavam também tinham esse anseio de parecer modernos, né? E aí, quem estava... Eu me lembro que a Emily estava em um dia que nós entrevistamos uma senhora, ela já é bem idosa, ela é uma das doceiras, Cláudia. E ela contando da infância, né? E como o trem era importante, e que, principalmente para os jovens, né, ela adolescente, jovenzinha, que o trem trazia, inclusive, era um momento de lazer, mas também era de encontrar outras pessoas. Eu lembro dela falar dos namoros, dos flertes, né, por ocasião do trem, porque era esse momento que tinha essa oportunidade de estar com o outro, com alguém que não era do lugar. E se inserir, e eles também queriam estar inseridos nisso. E isso eu estou falando, ela hoje deve ter, essa senhora, isso por volta dos anos 60, imagino. Agora, e eu estou pensando nisso para dizer que penso que também, aí no início, né, quando Paineiras, no iníciozinho, nas duas primeiras décadas do século XX, né, muitos desses sujeitos, e que investem muito, né, essas construções neoclássicas, porque
né, querem estar inseridos, né, nesse processo também. Ainda que não tivessem o capital do Peró, né, ou do Alonso, mas queriam estar inseridos. Um lugar que, com uma população que na época, por volta de 300 habitantes, tinha uma agência telefônica, serviço de correio, algo que era para cidades maiores, para cidades, né? E era um local rural. Né? Então, acho que sim, que queriam estar inseridos nessa modernidade. E, Sandra, é interessante pensar que eles não veem isso, como a gente vê hoje, como uma perspectiva eurocentrada de civilização, né? Eles adotam isso como modelo de civilização efetivo, né? Então, ser civilizado é imitar Paris e o Rio de Janeiro nessa melhor abordagem eurocentrada, que pra gente isso hoje é eurocentrismo, mas para eles não eram. E eu acho que esse papel dos colégios é um papel fundamental de propagação de um ideal civilizador que hoje a gente chama de eurocêntrico, mas para eles era o padrão. Correto, concordo. Esse era o padrão. Né? Por isso, e eu acho que as escolas cumpriam bem esse papel. Uma coisa assim que, por um tempo, Cláudia, eu lembro que na pesquisa de doutorado, eu tinha uma hipótese assim, olha, que a população de Uberabinha, né, as elites aqui queriam apagar o campo, apagar tudo que fosse rural. E aí, na documentação, eu fui percebendo que, na verdade, eles não negavam o campo. Eles queriam que o campo também fosse civilizado. Então, havia-se um discurso de criação de escolas noturnas, não é qualquer escola, porque como esse trabalhador precisava atuar, né, então eram as escolas noturnas para ensinar as primeiras letras e as operações básicas para os trabalhadores, porque eles também precisavam ser civilizados. Então, o campo também precisa, não é acabar com o campo, essa zona rural também precisa ser inserida e não extinta. Então, é esse projeto, né, que eu vejo que eu chamo mesmo de um projeto, né, de construção daquilo que era considerado mesmo o civilizado, aparentemente todos. Que o discurso, né, grandiloquente até, de que todos precisavam ser inseridos, mas não. Olha, e é interessante comparar, as escolas rurais, elas tinham um currículo diferente das escolas urbanas. Tá? Porque nas escolas urbanas, né, você tem um maior número de disciplinas, e as escolas, porque haviam nas escolas, depois da criação daquela reforma João Pinheiro, do final do início do século XX, na verdade, que cria os grupos escolares em que o poder, as câmaras municipais destinavam parte do recurso para os alunos que não tinham condições, né, financeiras de custear os seus estudos. Esses alunos recebiam, né, todo o material e participavam das atividades. Não eram muitos alunos. As fotografias, inclusive, é possível a gente identificar esses alunos, eram poucos. E uma das formas de identificá-los era não só na roupa, como também eles estavam sempre descalços, né, nas fotografias. Mas que se fosse realmente um projeto de inclusão, né, ou a modernidade para todos, nós teríamos uma escola universalista, e a ideia de uma escola universalista é posterior. Então, a modernidade que se constrói naquele instante é uma modernidade bem excludente, mas é um projeto específico, que é ser comparado ao Rio de Janeiro ou a Paris. Né? Bom, agora a Mariana e a Sheila têm perguntas. Mariana. Da Mariana, não estou vendo a Mariana, não. Tá me ouvindo? Então, a gente tem um pouco essa ideia do moderno ser vinculado com a Europa, principalmente a França, Paris. E quando chega os imigrantes, passar um caminhão aqui, peraí.
E quando chega os imigrantes, a maioria dos imigrantes que vem para cá é de origem rural, analfabeto, então é totalmente oposto da ideia do que é ser civilizado, do ser europeu, né? Então, assim, a minha pergunta é meio como que é esse contraste da figura do europeu civilizado, que tinha a ideia do ideal, né, do moderno, vindo do primeiro mundo, quando eles chegam aqui e veem a realidade, por exemplo, do homem que é analfabeto, que é camponês, que não é rico. Como se dava, mais ou menos, essa relação? O trabalho da Eladir, a Eladir Saraiva e Silva, ela faz um pouco dessa discussão, Mariana. Ele ainda é o europeu, né? Porque, olha, você tem um europeu idealizado, mas a maior parte desses grupos sociais uberabenses, né, triangulinos, na verdade, eles não conhecem a Europa real. Então, a experiência que eles têm desse imigrante é esse imigrante europeu que chega à região. O espanhol, principalmente italianos, né, os maiores números, o maior percentual de italianos e de espanhóis. Depois portugueses, tem também, né, os sírio-libaneses, outros, né, outros grupos, mas os europeus que eram o modelo a ser perseguido, a realidade que se tem é exatamente desse modelo, desse europeu que chega à cidade, em especial, e aí eu estou me lembrando do trabalho que é da Eladir, né, em que ela, inclusive, examina os índices de nupcialidade desses grupos europeus em Uberaba. E essa nupcialidade ocorre entre os grupos, porque os grupos acabam, os casamentos endogâmicos, né? Os grupos preferem esse tipo de relacionamento até para preservar, né, os seus hábitos, a cultura dos seus países, né, e evitar, né, porque também com os imigrantes há eu lembro que ela falava muito, e aí foi um artigo que ela publicou na revista lá da Unesp, que eu não me lembro o nome, porque ela fez o mestrado e o doutorado dela lá, né? Ela não chegou a terminar o doutorado, que inclusive ela continuava pesquisando isso, que por ocasião da gripe espanhola, né, em Uberaba, já no século XX, esses imigrantes espanhóis sofreram um problema considerável, né, com preconceito, né, a estigmatização, etc. Então, a documentação que ela levantou, né, de que essas taxas de nupcialidade aconteciam dentro dos grupos, né, italianos, portugueses e espanhóis, até para a preservação da sua cultura, e havia, sim, elementos nativos uberabenses, posso chamar assim, que buscavam, sim, a nupcialidade com o elemento, com o imigrante. Agora é aqui, viu? Barulho de cachorro, viu, Mariana? Com o imigrante, o casamento com imigrantes, porque era uma forma, inclusive, de se constituir, né, como no ideal mesmo, né, de uma certa diferenciação, porque ainda que quem é esse imigrante, a realidade que se tem, e o trabalho é interessante, porque a maioria, sim, principalmente pela imigração espontânea, a maioria dos imigrantes que chegaram a Uberaba eram de origem rural, foram trabalhar, né, nas regiões rurais de toda a região. Mas ele ainda é o ideal, ele ainda é o ideal a ser perseguido, porque ele é o imigrante. Ainda havia, né, essa idealização do que seria o europeu. Acho que respondi. Ok. Sheila. Oi, gente, boa tarde.
Estão me escutando? Sim. Saudade de vocês. Saudade. Tô presa dentro de casa, é muito ruim. Escutando a Sandra agora, eu li o texto que ela indicou, e ela falando sobre Peirópolis, a Cláudia falando sobre Peirópolis, me veio uma questão na cabeça. Eu conheço Peirópolis desde muito pequena, e eu queria saber quanto à questão da religiosidade. Tanto o Peiró quanto o Alonso, a gente percebe que no bairro rural não existe, a ligação não é uma ligação muito forte com a Igreja Católica. Uhum. E se essa questão da modernidade que Peiró e Alonso levam tentam construir, né, porque é uma construção, não está ligado com a religiosidade e a visão política deles vindo da Espanha. Se não tem essa ligação, né? Não está ligada ao rural do interior do Brasil, nem ao rural espanhol, mas eles trazem essas características da Espanha, porque eles são ricos, né? Eles têm poder econômico. Outra coisa que eu queria perguntar é essa ligação com Peirópolis, por exemplo, com uma localidade que está bem ali perto, que chama Santa Maria, que está bem ligada com a religiosidade do Frederico Peiró, porque ele era espírita, né? Se tem alguma ligação com isso, porque a educação dentro da doutrina espírita e essa noção de progresso também está bem ligada à questão da religiosidade, né? A outra coisa que eu fiquei pensando é qual a ligação do Frederico Peiró e do Alonso com a elite econômica e social em Uberaba? Como que fica essa relação social, a religião, a economia desses dois sujeitos com a elite econômica e social da cidade, né? E eu fiquei pensando na Eliana, né, Sandra? Uhum. França, Rio de Janeiro, França, Uberaba, Rio, Paris. Será que nós ainda não estamos muito ligados nisso até hoje, até a atualidade, com a elite uberabense, né? Porque é o que eu percebo. É a percepção que eu tenho da elite uberabense, que, por exemplo, em épocas de pandemia, fizeram uma festa de aniversário num condomínio com 30 convidados, todos de máscara, e coloca na coluna social de um jornal da cidade. Aí eu fico pensando, né, assim, aonde essa modernidade, esse progresso, qual é o limite disso? E é isso, eu tô com saudade de vocês, gente. Tô até deprimida. Beijo. Uau, Sheila! Boas questões, viu? Te confesso que essa questão da religiosidade, né? Nós percebemos muito isso, né? Porque interessante, em Peirópolis você tem um templo religioso protestante, você tem 2 templos espíritas, não são templos, casas, né? Centros espíritas, mas não tem uma capela católica, né? E aí, tanto Peiró como o Alonso, imigrantes latinos, ibéricos, e a religiosidade é católica. Eu me lembro, Sheila, de ler o trabalho sobre o Eurípides Barçanufo, né? Eu andei escrevendo, né, pesquisando um pouco sobre isso, para um outro texto que eu escrevi, e há referências do Barçanufo em Peirópolis, né? Uma série de reuniões que eles faziam, né? Inclusive de todo o processo que o Barçanufo enfrenta em Sacramento no início do século XX, há uma relação muito estreita do grupo espírita de Sacramento com Peirópolis. E Uberaba também, né? Porque havia não só os detratores como defensores do Barçanufo em Uberaba, escrevendo sobre ele. E aí eu te confesso que eu não saberia dizer dessa relação. Olha, sinceramente, agora eu não consigo pensar nisso. O que você fala acerca desse... Olha, qual a relação do Alonso e do Peiró com a elite uberabense? Eu achei isso fantástico, né? Acho que cabe mais pesquisas aí, o desafio do PET, né? Porque já está claro quem foram Alonso e Peiró em Peirópolis, mas em Uberaba? Quem são eles?
Quem são eles em Uberaba, né? Então, uma coisa, Sandra, só para te interromper, mas assim, a Karen pode até dizer, Karen, você tá aí, né? Você não saiu ainda não, né, Karen? Eu não tô vendo ela aqui porque eu voltei pro modo... Ela tá aí. Essa semana eu e Karen estávamos conversando que nós descobrimos que o filho do Maximino Alonso, Alonso é o nome dele aqui em Franca, ele foi uma figura importante aqui na cidade de Franca, médico de tratamento espírita e tal, né, com essa coisa dos botânicos, dos fármacos e tal. E aí eu tô tentando marcar uma entrevista com uma descendente dele para pegar mais informações, porque também o que a gente tem muito dessa trajetória é uma trajetória meio heróica, né, de desbravadores do interior e como é que fala, motivadores de ideais de progresso, profissionais liberais preocupados com a caridade e com o amor ao próximo. Mas, Sheila, até o Emmanuel tá aí, depois se ele quiser falar, a gente está nesse processo de pesquisa justamente com essas duas vertentes, né? Nós vamos olhar para esse passado mais remoto, século XIX, século XX, essa paineiras da modernização aí, atrás desses personagens, porque para nós não tá claro ainda se eles de fato fizeram a América em Peirópolis, ou seja, se eles chegam em Peirópolis já bem de vida, ou se é ali que eles se tornam em figuras economicamente ativas e importantes, né? Então, isso não está claro ainda, demanda pesquisa em arquivo até nisso. Qual a relação deles com uma elite uberabense? As atas vão dar um caminho para nós, né? A gente está atrás dessas referências. Mas o lance do espiritismo, para nós, é essencial para pensar, inclusive, essa ideia pela fala da caridade irrestrita, você atribuir um valor civilizatório para uma comunidade, entendeu? Cláudia, deixa eu só perguntar uma coisa, porque eu sou espírita, né? E dentro do que que eu percebo estudando, é essa questão do progresso e a questão civilizatória da evolução do homem. Então, se eles se tornaram, por exemplo, o Peiró se tornou espírita quando chegou em Peirópolis, com esse contato tanto com Eurípides Barçanufo, quanto com o senhor Mariano, que é ali de Santa Maria, perto ali, ou se eles já vieram espíritas com essa religiosidade, e se encontraram ali em uma comunidade que os recebeu com a mesma característica de fé, né? Assim, não partindo de uma história religiosa, não, mas se ali houve uma identidade religiosa. Então, o espiritismo já existia ali. O Peiró chega em 1896, Karen, tô certa? Eu sempre pergunto pra Karen, porque a Karen sempre lembra das datas e dos nomes precisamente, né? Ela é melhor... 1895. 1892 até 1895, ele fica São Paulo, Veríssimo, mas 1895. E ele se casa... segundo a biografia que a gente tem do Peiró, ele se casou com uma espírita brasileira e a ida para Peirópolis, né, para Paineiras, para ser o administrador lá da fábrica de cal, é que insere ele nesse ambiente peiropolense espírita. Mas a comunidade era espírita antes. Aí a questão assim, então, mas como eles são os nomes a serem lembrados, né? Nos jornais, a gente ainda não viu essa presença tão firme nas atas, por exemplo, da Câmara, mas nos jornais é irrevogável a importância do Peiró como um representante dessa modernização, urbanização, progresso fabril para Uberaba, tá? Só que a gente ainda tá tateando. Então, por exemplo, eu acho que tem outros personagens aí tão importantes, mas porque talvez não eram figuras de uma localidade, né? Tão
marcante para a história de Uberaba, talvez eles apareçam não nomeados, mas para nós parece que é uma coisa de mão dupla, não é só o Peiró e o Maximino que fazem, né? Eles são feitos também por essa localidade, entendeu? Entendi. E vocês já pensaram em pesquisar em Sacramento também? Ai, ainda não. Não? Tá. A gente não está conseguindo o livro da Eladir, pra você ter uma ideia, por causa desse negócio de não conseguir. Mas o livro da Eladir eu tenho. Então, mas você vai digitalizar para nós e vai passar para nós? Eu não dou conta nem de ligar o Zoom. Não, essa que é a nossa dificuldade, mulher. Mas espera aí que surgiu outra pergunta. Acho que a Júlia queria perguntar. Tá bom, gente, obrigada. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Igual a Sheila, probleminhas com o Zoom aqui, a pecinha não funciona muito bem mexendo no computador. Mas eu tenho uma pergunta para a Sandra sobre o Zebu. E o Zebu, ele vai chegar, né, em Uberaba no final do século XIX. Primeiro ele vem no Rio, e ele vem no Rio, chega no Brasil no Rio de Janeiro, depois ele vem para Uberaba. E aí, nessa questão da modernidade, o Zebu ele vai ser uma aposta pelas famílias tradicionais, né? Como algo que vai futuramente render economicamente, é realmente uma aposta. E aí, até o Teófilo de Godoy, que se não me engano ele é de Araguari, no final do século XIX, com essa vinda do Zebu, ele dá uma declaração que eles chamam, acho que, de macaqueadores, se não me engano, porque os europeus eles não gostavam a princípio do tipo do gado, né, dessa raça. Então há ali um certo preconceito. E aí, com essa modernidade europeizada, né, eu queria saber da Sandra qual foi a reação do povo e das pessoas quando o Zebu chegou com esse certo preconceito de onde ele vem, que ele vem da Índia, né? Eu queria saber um pouco sobre isso. Oi, Júlia. Obrigada. Júlia, sobre essa é uma pergunta, né, que eu posso eu não tenho pesquisa específica, né, sobre essa adaptação do Zebu. Recentemente, o trabalho da Antonieta, e eu orientei um trabalho, além de ler o trabalho da Antonieta, esqueci o nome dela agora, o sobrenome, Antonieta Borges, né? Que é o trabalho sobre a saga do Zebu em Uberaba. Aliás, esse é o título, né? Um orientando também fez um trabalho exatamente que ele discute a criação da ABCZ. E aí, daquilo que me foi possível, né, de acompanhar o trabalho, daquilo que eu já li dos trabalhos a respeito de Uberaba e o gado Zebu, a população, para falar assim, aqueles que viviam nas periferias, aqueles de baixo poder aquisitivo em Uberaba, não tem trabalhos, eu não conheço trabalhos, né, nada relativo que fale sobre o que esses sujeitos de menor poder aquisitivo, os trabalhadores, né, muitos dos trabalhadores uberabenses falam sobre a introdução do gado Zebu, né? Realmente, isso eu não tenho condição de te dizer. Mas desses grupos, né, socialmente, economicamente privilegiados da cidade, há uma resistência, né, até porque, o trabalho da Antonieta, ela discute isso, né, que havia uma disputa entre os pecuaristas do estado de São Paulo e aqueles que investiram no gado Zebu nessa região, porque acreditavam que o Zebu não era economicamente viável, então, que era havia uma outra espécie, que agora eu te confesso que eu não me lembro o nome, sinceramente agora eu não me lembro, né, o nome de uma outra raça, né, bovina, que era criada no estado de São Paulo e que havia, então, um interesse
nesse rebanho e não no rebanho zebu. E que foi preciso, inclusive, que as exposições realizadas, né, nos primeiros anos do século XX, né, 10, 12, inclusive algumas as exposições que começaram, eles fizeram parte de algumas feiras em Belo Horizonte, depois na região do Triângulo, em especial em Uberaba, para tentar convencer e mostrar que era, sim, viável ter a criação desse rebanho bovino, que havia sido mostrando qual era a adaptação deles, desse gado nas terras do Triângulo, qual o índice de produtividade, inclusive comparando com o rebanho que era criado no interior de São Paulo, que eu não tenho certeza, mas acho que me lembro remotamente aqui, acho que Caracu, alguma coisa assim. Então, né, foi criada primeiro uma sociedade, que foi a sociedade Redbook, para tentar mostrar toda a viabilidade e o que era necessário, qual é a política sanitária para a criação desse rebanho. E na década de 20 é que foi criado o Sindicato Rural, e ligados aos criadores, né, do rebanho zebuíno em Uberaba, até para convencer, né, outros elementos da elite uberabense e de outras regiões de que era viável, sim, ter a criação desse rebanho no país. Então, assim, o que eu posso te dizer é exatamente dessas leituras, né? O trabalho da Antonieta Borges, né? Do que eu acompanhei no trabalho de elaboração do Edson Júnior, né? Do que no trabalho do Augusto Ristelli também, ele fala um pouco de como o gado zebu, né, sofre resistência entre alguns grupos da cidade, mas que a produtividade, como eles conseguem, né, criar uma série de medidas para que ele se adaptasse, aos poucos vai se mostrando a viabilidade, sim, de ter a riqueza, né, provinda desse rebanho. Acho que é isso. Desculpe não poder falar com mais profundidade. Imagina, eu que por conta do museu e do trabalho lá, a gente fica um pouco curiosa de algumas questões e não dá para aprender tudo também no tempo que a gente passou por lá. Obrigada. Só uma curiosidade, Júlia. Você leu o trabalho? Você lembra do trabalho da Antonieta? Estou com ele aqui na minha mão. Esse mesmo. É ele, né? E a Antonieta, ela não é uma memorialista, né? Ela é uma historiadora mesmo. Ela formou gerações de historiadores na cidade e é realmente uma referência, né? Os primeiros trabalhos feitos sobre a cidade, ela sempre é uma referência. Essa é uma obra encomendada, com todos os problemas que tem, né, em uma obra encomendada, mas acho que outros trabalhos, além desse, né, outros trabalhos podem ajudar. O trabalho do Augusto Ristelli, né, que é uma dissertação de mestrado, que na verdade, ele fez uma pesquisa sobre o Borges Sampaio. Né? Eu não me lembro o título, né, mas é o Augusto Ristelli. Você vai encontrar lá no banco de dissertações e teses da Unesp Franca, um trabalho sobre o Borges Sampaio, que em um dos capítulos ele faz essa discussão, né, da urbanização em Uberaba e da inserção aí do gado zebu. Tá? Tá certo. Obrigada, Sandra. E tem um capítulo novo do André Azevedo, falando um pouco dessa trajetória das elites uberabenses. Tá na revista, História Revista. Depois, Júlia, me manda um e-mail, pedir para vocês colocarem os e-mails, o pessoal que não é petiano, para a gente sempre mandar os convites para vocês. Coloca o seu e-mail que aí eu mando. A gente tem o PDF do artigo dele. Acabou de sair 2016, 2017, uma coisa assim. Eu quero. Tá certo, vou mandar aqui. Coloca no chat, Sheila, o e-mail, que aí eu já mando. Tá. Eu mando a cópia para vocês, tá? Gente, hoje Obrigada. nós temos live do curso de História, então não podemos deixar de fazer propaganda, né? Então a gente não quer cansar muito vocês. Nós já temos um monte de minhoquinhas aqui. Imagino que os meus petianos estejam aí
meus, né? Até parece que vocês são meus, né? Não são meus. Vocês entenderam. Estejam aí com os comichões, igual eu tô. Ai, que vontade. Assim, o problema de ter 2 crianças em casa e uma vida familiar confinada é que você não pode ficar 100% do seu tempo fuçando nos arquivos públicos, né? Nos arquivos digitais, depois que você termina uma palestra dessa. Quem tiver tempo, então, já é uma ordem da tutora, já começa a entrar na ata da Câmara e procurar as coisas aí, para a gente poder ter material para conversar depois. Que essa é uma das coisas que eu acho que está sendo mais bacana dessas nossas conversas, promover um pouco desse processo de como a gente faz pesquisa, né? Então, como uma pergunta gera uma série de palavras-chave, que é mais ou menos assim que a gente está se movimentando, para olhar para a documentação e continuar a desenvolver não necessariamente respostas, mas novas perguntas. Então, as perguntas têm ficado cada vez mais complexas. E aí eu tô achando interessante porque, olha, a Sheila, que não está fazendo parte desse nosso processo, conseguiu identificar coisas que nós identificamos há 3 semanas atrás, fazendo o mesmo caminho, né, de leitura e discussão de alguns documentos. Então, significa que, como historiadores, né, em formação, estamos num bom processo, porque outros historiadores estão percebendo coisas parecidas que a gente, né? Então, a gente vai encontrar aí, talvez não respostas definitivas, mas pelo menos caminhos, hipóteses que a gente vai conseguir minimamente sustentar. E aí é interessante pensar isso, né? Que um lugar que é um lugar tão, como é que eu posso chamar aqui? Simbólico para determinados grupos aí em Uberaba, às vezes tem uma importância nacional e a gente ignora, né? Que é o caso de Peirópolis, propriamente dito aí. E aí estão tentando recuperar isso para um projeto geocultural, político e econômico do Geoparque aí, mas não ainda estão apanhando para o jeito certo de fazer, né? Estão apanhando, porque assim, o Uberaba não reconhece Peirópolis como parte de si, e Peirópolis, em muitos aspectos, vê Uberaba como uma rival, né? Então é complicado essas relações históricas de disputa e de enfrentamento aí que a gente tem lidado com elas mais cotidianamente na pesquisa. Mas eu queria agradecer, Sandra, obrigada de novo, acho que assim... Hashtag Eterna Tutora, né? Gratidão, a gente te ama. E Raniele, por favor, manda seu e-mail aqui, Raniele. Eu tenho seu e-mail, mas manda seu e-mail aqui, porque agora a nossa conversa é com você, depois que a gente lê essa dissertação. E aí, como você está terminando o doutorado, quem sabe, né? Você já não quer dar uma palhinha de novidade para nós da pesquisa do doutorado. Posso falar, Cláudia? Pode! Eu quero te agradecer pelo convite. Quero agradecer todo mundo, todo mundo, saudade de todo mundo. Ai, muito obrigada, viu, gente? Rodrigo tá muito malvado. Olha o Rodrigo ali, ó. E sempre castigando, viu, Rodrigo? Isso é maldade, viu? Nesse tempo de quarentena, é só o que a gente faz. Professora, eu só queria desculpar. Tá me ouvindo, né? Sim. Oi, então, eu só queria desculpar aquela hora que eu coloquei o telefone no bolso e fui beber uma água na cozinha. Eu acho que até atrapalhei a turma. Não. Mas a aula foi muito produtiva, a aula, né? Acho que nem preciso dar parabéns, porque, né, do conhecimento que a senhora tem, já por si só fala, né? A gente está com um projeto lá da memória do judiciário, né, que infelizmente foi interrompido temporariamente, né, por conta do vírus, né? E acredito que daquele nosso projeto que está lá no fórum também vai surgir bastante trabalho. Espero que sim, né? Até porque tem muito documento lá que nunca foi desbravado. Né? Tanto lá do fórum e alguns documentos também, que eu não tive a oportunidade de falar na última reunião do PET, que a gente vai estar volcando dos cartórios extrajudiciais. Então, existe muita escritura pública, né, do século XIX, de Campo Florido, Veríssimo, né, que ainda não estava jogado. A última vez que eu fui lá em fevereiro, esses documentos estavam jogados no chão, né, sem nenhum cuidado. Inclusive, alguns documentos foram encontrados em casa de fazendeiro lá,
né, tirar do cartório, ele vai falar, eu estou com isso aqui, eu posso jogar fora? Né, falou isso com a delegatária lá da serventia, né? Então a gente vai estar avocando esses documentos para a memória do judiciário e acredito também que o PET vai poder estar aproveitando esses documentos, né, para estar fazendo a análise historiográfica dentro do perfil PET, né? É só isso mesmo. Muito obrigado. Muito legal, boas perspectivas, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada, saudade de todas e todos, amo vocês. Explorem a Raniele mesmo, porque é uma gêniozinho, né? Tem muito a oferecer. E, gente, olha, abraço para todos vocês, vocês sabem, eu amo vocês, tudo de bom. E é isso, eu nem sei mais o que dizer. Foi ótimo passar essa tarde com vocês, revendo todos, sabendo que vocês estão bem, né? Estamos aqui confinados. Eu estou em casa de mamãe já tem 2 meses. Achando tão ruim. A Rebeca deu trabalho aí, Sandra? Pois é a Rebeca, minha filha. É o bebê da casa. Mas, olha, muito bom. Espero que... Não, nós vamos passar esse momento difícil, né? E que nós saiamos, assim, melhores, né, gente? Diante de tudo isso, que possamos nos fortalecer uns aos outros, cada uma na fé que tem, né? Eu acho que esse é um momento também para se encontrar, para encontrar na fé que você tem, né? E tudo para você.